Qualquer parte desta terra é sagrada para meu povo. Qualquer folha de pinheiro, qualquer praia, a neblina dos bosques sombrios, o brilhante e zumbidor inseto, tudo é sagrado na memória e na experiência de meu povo. A seiva que percorre o interior das árvores leva em si as memórias do homem vermelho. Nas primeiras aulas de história sobre o continente americano, você deve ter ouvido falar, e muito, de populações indígenas que viviam por essas terras quando os europeus chegaram em busca de riqueza. Qual versão da história você ainda lembra? Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. Olha, de verdade eu lembro muito pouco, assim, né? Porque a gente nunca deu muita atenção para essa cultura, sempre foi um lado bem esquecido, assim. Eu lembro que existiam as comemorações do dia 19, né? Que lembravam um pouco da história, mas de resto não me vem muito não, porque a nossa história é esquecida. Foi a invasão da terra deles pelos brancos, a tomada e o estado em que ficou toda a população indígena até hoje, desde lá do Anchieta, toda aquela historinha do Brasil. O Biosfera propõe uma atualização nos nossos saberes sobre a questão indígena. Quem são esses povos? O que querem e por que querem? Por isso nós perguntamos, todo mundo tem um pouco de índio ou indígena? Falar sobre esse termo índio, né, que é um termo que foi dado pelo colonizador, né, que é um termo genérico, né, que desrespeita, que desconsidera toda a diversidade linguística, cultural desses povos. Quando o colonizador chegou por essas terras, estima-se que havia 5 milhões de indígenas, a maioria de etnia tupi, que ia do litoral do Ceará até Cananéia, em São Paulo, e Guarani, que viviam no litoral sul até o Paraná e Paraguai. Eles contam uma história do lado do português, né? Que era o certo a colonização na época, né? Que o mercado era muito importante, né? Essa expansão, a escola de Sagres estava na época. A Europa, especificamente Portugal, né? Estava em crise, né? Não tinha, já não tinha mais como suportar tanta gente, já estava em falta até mesmo de manter, né, essa população, crise política e tudo mais. E o próprio movimento de expansão imperial daquele período, né, que fez com que, por coincidência, chegassem até o Brasil achando que era a Índia, né, chegaram por engano. A gente pode não saber os detalhes dessa história, mas sabemos muito bem que neste percurso teve muita dor, mortes e conflitos que estão presentes até hoje. Hoje são 213 povos e 274 línguas. 80% dessa população está na Amazônia. O que eu lembro é toda a forma como os índios foram expropriados de todos os seus bens, a riqueza que o Brasil sempre teve e como eles souberam tão bem usar a terra. E o que aconteceu com os Tupinambá? Caritiana, Caripuna, os Arara, Paritintim, Uruuê-Uauá, Ticuna e os Baré. Viraram apenas registro histórico? Nessa visão europeia, todos os outros povos que não são europeus, eles ou estão num estado selvagem, no caso na América, né, na América do Sul, os indígenas, o continente africano, e os europeus como os estivessem na escala final da evolução, os civilizados. Então, o que vai nortear essa visão de mundo é essa visão evolucionista, né? Hoje no Brasil todo está estourando conflitos,
né, por conta de invasão de terra indígena, por conta do processo de retomada de território indígena. Indígena não vive dançando e pelado. Pensar apenas desta forma é menosprezar uma biblioteca que não somos capazes de mensurar o tamanho, que envolve gente com sabedoria sobre clima, cura, plantas, gente capaz de prever o futuro e comunicar-se com espíritos. Estamos aqui em Parelheiros, São Paulo, capital, na aldeia Crucutu. Aqui vive a etnia Guarani. São mais de 300 pessoas, entre jovens, crianças e adultos. E aqui do meu lado, o Olívio Jecupé. Ele é autor deste livro aqui, gente. É escritor, poeta, não é isso, Olívio? Isso. Eu sou escritor, escrevo bastante historinha para poder ver se a gente consegue conscientizar a sociedade através da literatura, né? Porque a literatura, ela tem uma grande importância, né? Tentar trazer conhecimento para a sociedade, porque no Brasil, os professores, eles pouco sabem sobre a cultura indígena. Então, por isso que eu acho importante o próprio índio escrever, né, seus trabalhos. Agora, Olívio, há quanto tempo vocês vivem aqui nessa região? Então, aqui os primeiros moradores que chegaram já faz bastante tempo, então faz aproximadamente 40 anos já. Sim. Então, são 4 aldeias aqui ao nosso redor, tem o Crucutu, Guirapaju, Tenandeporã e Eucalipto. Então são 4 aldeias Guarani só na região de Parelheiros. Para nós não temos essa fronteira de divisão, né? A divisão quem fez foi o branco, né? Que daí dividiu os países, mas nós, Guarani, somos o mesmo povo. Uma mesma família, uma né? mesma família. Olívio, vocês estão há 40 anos aqui neste espaço, né? Nesses 40 anos, como que era antes e hoje? O que mudou? Conta um pouquinho dessa história de vocês pra gente. Então, essa aldeia, na verdade, ela é muito pequena, então ela tem só 25 hectares. Então, quando surgiu, era um grupinho pequeno. Então, hoje a população aumentou, então ficou mais difícil para nós. E naquela época, dava para sobreviver um pouco da pesca, da caça, da matéria-prima de fazer artesanato. Sim. Hoje não dá mais, porque a população aumentou, não tem matéria-prima, não tem como caçar, não tem como pescar. Então, hoje, a gente teve que entrar num sistema diferente, que é você gerar emprego dentro da própria aldeia. Sim. Então, a gente tem aqui o CECI, onde a gente atende as crianças, e então gerou emprego para os próprios índios da aldeia trabalhar. Temos o posto de saúde, que também gente da aldeia mesmo trabalha. Depois a gente tem a escola do estado. Então, tudo os empregos que tem dentro da aldeia, a maioria são índios da aldeia mesmo que trabalham. Então, isso foi importante para nós, porque você gera emprego. Sim. Porque senão a gente, na verdade, hoje estaria passando uma dificuldade muito grande, que antigamente passava, né? E se a gente não tivesse se organizasse, então hoje a gente ia passar um sufoco na época. Nós temos uma população imensa, nós temos 300 Guarani aqui. A nossa aldeia vizinha aqui, ela tem aproximadamente 1000 índios. Sim. Então você imagina para você viver numa aldeia onde você não tem caça, não tem pesca, então tem que lutar para gerar emprego dentro da própria aldeia. Quando você consegue formar uma rede, uma territorialidade indígena dentro da cidade, o espaço da cidade ele é importante para garantir que os indígenas venham discutir, cobrar e fazer as suas políticas. 1907, Comissão Rondon. 1910, criação do Serviço de Proteção aos Índios. 1934, federalização das terras indígenas. 1961, criação do Parque Indígena do Xingu. Olívia, a gente vai continuar conversando sobre isso, inclusive sobre a questão da educação indígena, daqui a pouco, depois do intervalo. Confere no próximo bloco do programa Biosfera. O pensamento brasileiro tem muito a ver com o pensamento indígena.